Oi, meu nome é Clarice. Me conte, você já sentiu como se alguém estivesse te seguindo? Na verdade, quem tá aí atrás de você agora? Olhe para trás. Ninguém? Eu devo estar imaginando coisas de novo. Droga, isso é paranoia. Eu sempre sinto como se alguém estivesse me observando. Você acha que isso é coisa da minha cabeça? Não tire conclusões tão precipitadamente. Escute a minha história e você descobrirá como alguém passa a vida inteira afundada em uma pilha de nervos. Eu sou filha única e minha mãe sempre me mimou muito. Ela me cercou com muito carinho e atenção. Eu nunca conheci meu pai. Minha mãe disse que ele nos deixou quando eu ainda era apenas um bebê. Talvez seja por isso que ela sempre se preocupou tanto comigo. Desde que nasci, eu tinha uma câmera de segurança no meu quarto para que ela sempre soubesse o que eu estava fazendo. Com o passar do tempo, eu fui crescendo e minha mãe se preocupava cada vez mais. Ela tinha uma posição importante no trabalho e passava o tempo todo lá. Para ficar de olho em mim, ela sempre me ligava e perguntava por que não conseguia me ver nas câmeras de segurança. Eu estava tão cansada disso, eu não podia ir ao banheiro sem ela saber. Ela era uma verdadeira tirana. Acabei brigando com ela. Eu disse que não aguentava mais. Parecia que ela estava sempre me vigiando. Foi quando minha mãe ficou pensativa. Ela disse que eu estava certa e que sentia muito. Ela esquecia que eu já era bem crescidinha. Minha mãe prometeu que não cuidaria mais de mim. E sabe de uma coisa? Ela cumpriu a promessa. Ela tirou todas as câmeras de segurança da nossa casa e parou de me ligar a cada meia hora. Logo, a melhor época do ano chegou. As férias. Passei muito tempo com meus amigos. Curiosamente, minha mãe parou completamente de me incomodar com seus cuidados. Ela me deixou ir às festas e festas do pijama com minhas amigas. Mais do que isso, ela fazia viagens de negócios e me deixava sozinha, sem nenhum problema. Ela nem sequer ligava para perguntar se eu estava bem. Uma vez, fui convidada para uma festa legal. Claro, eu disse à minha mãe que queria ir. Ela não tentou me impedir, apenas me disse para ter cuidado. Havia muitos caras novos naquela festa. Estávamos nos divertindo e eu até conheci um cara. O nome dele era Quentin. Ele estava estudando para ser diretor de cinema no Instituto de Arte Moderna e sabia muito sobre cinema. Eu estava muito interessada nele. Vamos ser honestos, eu gostava dele e esperava que ele também gostasse de mim. Depois daquela festa, o Quentin se ofereceu para me levar até o carro dele. Eu concordei, mesmo sabendo que devia ter chego em casa muitas horas atrás. Mas minha mãe estava em uma viagem de negócios. Então pensei que ela não iria descobrir se eu chegasse um pouquinho tarde. Estávamos sentados no carro do Quentin, conversando alegremente. Ele estava me contando sobre os roteiros mais incríveis que conseguia pensar. Nós estávamos sentados lá há cerca de 1 hora quando meu telefone tocou. Era minha mãe. Putz. Atendi o telefone e disse rapidamente que eu já estava perto de casa, chegando na porta. Ao que minha mãe respondeu bruscamente. Por que você está mentindo? Você está sentada com um cara em um Tesla bege a 8 quilômetros de casa. Fiquei com muito medo. Eu nunca tinha visto ela falando tão fria e severamente. Além disso, como ela descobriu tudo isso? Comecei a sentir como se estivesse sendo observada novamente. Eu olhei para fora do carro, mas não tinha ninguém por perto. Então pedi ao Quentin que me levasse para casa imediatamente. Passei a noite toda remoendo na minha cabeça o que tinha acontecido com a minha mãe. No dia seguinte, ela voltou da viagem de negócios e sorriu como se nada tivesse acontecido. Perguntei se ela tinha voltado a me observar. Ela respondeu, claro que não. Mas como ela poderia saber sobre Quentin e o carro? Minha mãe disse que ela simplesmente adivinhou, que era apenas um chute. Ela também me pediu para nunca mais mentir para ela. Foi tudo muito estranho. Alguns dias depois, fui passear com o Quentin e disse a ele que algo não estava certo. Ele ficou surpreso e disse que tudo parecia um roteiro de um thriller. Como minha mãe poderia ter adivinhado tudo aquilo? Sim, ela podia ter simplesmente chutado que eu estava com um cara. Mas como ela sabia a marca do carro ou a que distância estávamos de casa? O Quentin disse que não era nada. Ele me perguntou se algo fora do comum tinha acontecido comigo nos últimos tempos. Pensei um pouco sobre isso e me lembrei de um incidente estranho. Pouco tempo antes, eu tinha ido ao dentista, o Dr. Schwartz. Meu dente do siso estava saindo e eu precisava de uma pequena cirurgia. O Dr. Schwartz era o médico da nossa família e eu já tinha me consultado com ele algumas outras vezes anteriormente.
No entanto, nessa visita, por algum motivo, havia outro médico em vez dele. Ele disse que seu nome era Dr. Smith e que estava substituindo o Dr. Schwartz, que teve que sair urgentemente para uma conferência. Eu achei meio estranho, mas, mesmo assim, me sentei na cadeira. O Dr. Smith tratou meu dente, mas por algum motivo demorou um pouco mais do que eu esperava, e eu não conseguia ver o que ele estava fazendo com os meus dentes. Quando Quentin ouviu minha história sobre o Dr. Smith, ele deu um pulo e disse que tinha entendido tudo. Enquanto o Dr. Smith estava cuidando dos meus dentes, ele também implantou um chip eletrônico na minha cabeça. Minha mãe definitivamente o mandou fazer isso. E agora, com o chip, ela poderia me rastrear onde quer que eu estivesse. Parecia algo surreal, mas pensei um pouco mais. Essa teoria explicava tudo. Além disso, eu ainda não sabia onde minha mãe realmente trabalhava. Enfim, eu acreditava no Quentin. Isso fez eu me sentir ainda pior. Como a minha mãe poderia ter me tratado assim? Como se eu fosse uma cobaia e não sua própria filha. À noite, tive uma conversa séria com a minha mãe. Eu disse a ela que sabia tudo sobre o chip na minha cabeça e toda a vigilância. Ela ficou surpresa e disse que eu estava imaginando coisas, que aquilo não existia, e que se eu continuasse me comportando assim, ela me mandaria para uma clínica psiquiátrica. Ela tentou me convencer de que eram apenas medos na minha cabeça, mas eu não acreditei nela. No dia seguinte, Quentin e eu fomos a um centro médico onde eu pedi um diagnóstico por imagem da minha cabeça. Um velho médico de óculos me disse para eu não me preocupar e que ele definitivamente notaria se houvesse algo de errado comigo. Ele fez alguns exames e não encontrou nada. As imagens não mostravam nenhum corpo estranho na minha cabeça. O velho médico sorriu para mim e disse que eu estava me preocupando por nada. Quando saímos do centro médico, o Quentin presumiu que o chip não era eletrônico, mas biológico, como um vírus. É por isso que o scanner não detectou ele. Quentin disse que tinha ouvido falar de tais chips, secretamente desenvolvidos pelos militares. Eles foram implantados em corpos humanos como um vírus para monitorá-los. Parecia que ele estava certo. O que minha mãe tinha feito, afinal? Como ela poderia ter acesso a essas tecnologias? Foi quando eu decidi investigar e descobrir a verdade. E, é claro, o Quentin concordou em ajudar. Ele seguiu a minha mãe e descobriu onde ela trabalhava. À noite, enquanto ela dormia, saí de casa e Quentin e eu fomos investigar. Entramos furtivamente no prédio que o Quentin viu minha mãe saindo e começamos a olhar em volta. Estranhamente, aquele lugar parecia algum tipo de laboratório secreto e muito assustador. O que eles faziam aqui? Não tivemos tempo suficiente para descobrir. Ouvimos um alarme disparar de repente. Fomos descobertos. Guardas estavam correndo pelo corredor. "Vai depressa!" Quentin gritou. Peguei uma caixa com documentos e saímos correndo. De algum jeito, conseguimos sair do prédio a tempo. Entramos no carro e saímos em disparada. Fiquei chateada por não termos encontrado nada, mas fiquei feliz por não termos sido pegos. De repente, o Quentin disse que estávamos sendo seguidos. Vi um carro com seguranças correndo atrás de nós. O Quentin pisou no acelerador e começamos a ir ainda mais rápido. Depois de alguns quilômetros, nossos perseguidores ficaram para trás, mas não paramos e seguimos em frente. Logo estávamos saindo da cidade e correndo pela estrada em direção ao deserto. Já havia amanhecido e ainda estávamos dirigindo. Tínhamos medo de voltar, mas ainda era mais assustador ficar no escuro, sem respostas. Quem é minha mãe? O que ela fez comigo? Peguei a caixa que tinha roubado do trabalho dela e comecei a examinar os documentos. Havia todo tipo de relatório, quando, de repente... Espere, o que é isso? Vi meu nome em um dos documentos. Não pode ser. O documento dizia que minha mãe não era minha mãe biológica. Ela me adotou quando eu era muito pequena. Foi um choque para mim. Comecei a chorar e mostrei para o Quentin a minha terrível descoberta. Ele me acalmou e me disse que estava tudo bem. Em algum momento, ele se distraiu na estrada, nosso carro derrapou repentinamente e acabou capotando. Quando recobrei a consciência, o Quentin já tinha me puxado para fora do carro e estava me sacudindo para me acordar. O Tesla estava virado em uma vala com as rodas para cima. O Quentin estava se desculpando por ter perdido o controle do volante. Eu olhei em volta. Só era possível ver o deserto se estendendo por quilômetros a fio. Sim, estávamos seguros após o acidente. Mas o que deveríamos fazer agora? O Quentin queria pedir ajuda,
mas estávamos tão distantes que simplesmente não tinha nenhum sinal de celular. Estávamos presos no meio de um deserto e ninguém sabia onde estávamos. Eu estava sentada no sol escaldante pensando, por que tudo isso aconteceu? Eu fui adotada, mas isso tinha algo a ver com o chip na minha cabeça? Havia cada vez mais e mais dúvidas. E se não houvesse um chip? E se eu estivesse imaginando tudo isso e ninguém estivesse realmente me monitorando? Esse pensamento me assustou. Se esse fosse o caso, ninguém nos encontraria e ficaríamos no deserto para sempre. Antes que eu percebesse, lágrimas estavam escorrendo pelo meu rosto. Várias horas se passaram. Estávamos nos escondendo do sol na sombra do carro capotado. De repente, o Quentin se levantou e começou a acenar com os braços. Olhei para trás e vi um carro se aproximando de nós. Que sorte incrível! Não estávamos sozinhos e seríamos salvos. O carro parou e dele saiu minha mãe. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Ela parecia tão brava. Ela me disse para entrar no carro. Fiquei com medo, mas fiz o que ela mandou. Ela deixou o Quentin no deserto. Ele ficou em pé, olhando surpreso enquanto partíamos. Essa é a minha história. Estávamos voltando. A mulher que eu costumava chamar de mãe estava calada. Ao meu lado estava uma caixa de documentos que ela levou junto. De repente, vi fotos entre os documentos. Minha mãe estava lá, realizando alguns experimentos com outros funcionários do laboratório. Espera um pouco. Por que o rosto daquele homem parecia tão familiar para mim? Espera. Não pode ser. Era o Dr. Smith. O que estava acontecendo? E também havia o velho médico que fez o exame de imagem da minha cabeça. Eu não conseguia acreditar. Era tudo uma armação. Quando chegamos em casa, minha mãe começou a agir como se nada tivesse acontecido mais uma vez. Eu me tranquei no quarto e não conseguia parar de pensar. O chip estava realmente na minha cabeça? Talvez eu tivesse sido adotada para que eles pudessem realizar experimentos comigo? Como eu deveria tratar minha mãe agora? Eu estava completamente perdida. Eu preciso da tua ajuda. O que devo fazer? Seus comentários abaixo me ajudarão a entender toda essa situação. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Deixe a minha história alcançar o maior número de pessoas possível.